Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Fernando Passaia, um desenvolvedor de software viciado em teclados mecânicos, e apesar de só ter 2 mãos e 7 dias na semana para usá-los, eu tenho vários desses carinhas bacaninhas aqui, que farei reviews e modificações, além de falar também de programação, arquitetura de software, DDD, Solid, Clean Code e teclados mecânicos, como é ser dev em Londres, trabalho e vida no exterior, café e mais teclados mecânicos. Então bora pro vídeo, curte aí, faz favor, para fortalecer a amizade. Ei, você mesmo, João, Aline e Guilherme. Fala galera, beleza? Este é o Magegui Sky 98 do nosso último vídeo, aonde eu fiz a review completa desse teclado aqui. Então, se você quiser saber todos os detalhes dele original, dá uma olhadinha lá. Neste vídeo aqui, nós queremos fazer a modificação desse teclado e melhorar bastante tanto a sensação de digitação quanto o som dele, tá? Este vídeo aqui, pessoal, vai ser bem mais direto ao ponto. Não vai ser um vídeo tão pesado e com tantos detalhes, tá? Se você quiser saber vários detalhes técnicos de como eu faço a modificação do meu teclado a fundo, dá uma olhada em 2 vídeos anteriores das mods do Royal CLUD R87 e do Aigo A87, tá? Esse vídeo aqui eu quero que ele seja um pouquinho mais rápido. Então vamos lá. Esse teclado aqui já está pré-desmontado. Eu já tirei os parafusos aqui, tá? Já tirei os switches que estão aqui numa caixa, num pote. E as teclas dele que estão aqui, ó, nesse saco, tá? O cabo dele também foi removido, ó, é um cabo que tem um conector rápido, tá? Tá aqui do lado. Mas vamos lá explicar o que a gente quer fazer aqui, tá? Primeiro, essa tampa aqui, ó, é uma tampa bem simples e ela vai em cima dessa parte plástica aqui. Aqui no meio, entre esta placa plástica, que nem é policarbonato, tá? Então é uma capa plástica. E a PCB, ó, você tem um buraco vazio, tá vendo? Então o primeiro ponto que eu quero é preencher esse espaço aqui entre uma placa e outra, tá? Para mim esse é o primeiro problema. O segundo, essa PCB, a gente quer colocar o tape mode, a fita aqui em cima, tá? Então a gente vai colocar uma fita de pintura aqui, 3 camadas, para dar uma preenchida nessa caixa aqui vazia, tá? Que é o grande problema aqui desse teclado. Quando você bate na tecla, que ela bate no switch, o som ecoa aqui porque essa caixa é toda vazia. Ela não tem preenchimento nenhum. Então, quais são as mods que a gente quer fazer, pessoal? No meu ponto de vista, são pelo menos 6, tá? Primeiro, esta manta aqui, que é uma manta acústica, eu vou cortar ela no formato dessa caixa e a gente vai instalar ela aqui embaixo do teclado, tá? Esta placa PCB a gente vai colocar 3 camadas de fita crepe aqui. E aí a ideia é que ela junte com a manta quando você colocar ela de volta aqui e elas formem um sanduíche. Isso por si só já melhora bastante o som do teclado, que é basicamente você tirar esse espaço vazio que tem aqui dentro. Se vocês virem o review original, eu mostro que quando você batia nele embaixo, ele fazia um eco com barulho de ferro muito feio. Eu tenho essas mantas aqui, que são para teclado TKL, compradas no AliExpress. Este teclado ele tem um layout diferente, tá? Ele é um teclado 98. Então a gente vai ter que, de alguma forma, colocar essa manta aqui e recortar ela para que ela sirva da melhor maneira possível, tá? Então eu tenho 2, se for preciso recortar uma segunda, para de alguma forma a gente fazer ela casar com esse desenho aqui, tá? E aí ela vai forrar,
ela vai deixar esta parte de cima e a PCB com essa forração no meio. Quarto, os estabilizadores. Porque no vídeo anterior, no original, vocês vão ver que tem uma hora que eu bato na barra de espaço e ela gruda. Ela tá agarrando, tá? Então a gente vai tentar melhorar esses estabilizadores aqui, lubrificar eles, fazer um tape mold aqui para deixar ele bem presinho. Entre ele e a PCB também, tá? A gente vai melhorar esses estabilizadores. Essa seria a quarta modificação que a gente vai fazer aqui. A quinta, pessoal, é isso aqui, ó. Eu tenho essas borrachinhas que eu comprei no AliExpress também. E essas borrachinhas, elas vão aqui onde vai o switch, ó. Tá vendo? Então é instalar essas borrachinhas em cada switch aqui. Ela vai ficar essa borrachinha de Porum entre o switch e a PCB, para melhorar a acústica dessa PCB aqui. A sexta modificação seria colocar switches lubrificados da Royal Clud. Eu já tenho um kitzinho de switches da Royal Clud aqui, tá? Eu vou fazer a lube desses caras aqui para a gente instalar nessa placa. Então essa é a sexta modificação. A sétima, pessoal, seria colocar um kit de keycaps, PBT, double shot, também da Royal Clud. Então, como vocês podem ver aí, tem bastante modificação. A gente vai trabalhar bastante nesse teclado aqui. Pessoal, então vamos lá falar de todas as mods que estão sendo feitas nesse teclado. Primeiramente, aqui na tampa, eu coloquei esta manta, tá? Ela foi recortada no tamanho da tampa, e aí eu apertei aqui dentro para ela seguir as furações originais. A ideia é basicamente remover aquele espaço oco e vazio que a gente tinha aqui embaixo, tá? É essa a função dessa manta. A segunda mod, bem famosa, é o Tape Mold, que é esse aqui, ó. Que é passar uma fita crepe, é uma fita bem simples. Aqui eu passei 3 camadas dela, e esses furos correspondem a estes furos aqui. E tem alguns parafusos, ó, que prendem com a placa lá em cima, e eu voltei eles para o lugar. E aqui aonde vai o cabo do teclado. Então é basicamente isso aqui. Então a primeira mod é essa, a segunda mod é esta aqui. A terceira mod, pessoal, tá aqui em cima. Dentro aqui, ó, para cada switch eu coloquei aquela borrachinha preta, tá vendo, ó? Ela tá instalada para cada switch aqui do teclado. A quarta mod é que aqui dentro, ó, não há mais aquele espaço oco. Entre esta placa plástica e a PCB, a gente tem uma manta adaptada agora, tá vendo? Mas é basicamente aquela manta que eu mostrei, genérica. Eu recortei ela e fiz ela encaixar aqui dentro da melhor maneira possível, tá? Não ficou perfeito, mas a função dela é essa aqui, ó. Tá vendo, ó? É dar uma preenchida aqui dentro. Então a quarta mod é essa, a terceira é a borrachinha aqui dentro, a segunda é o Tape Mold, a primeira é esta aqui embaixo. A quinta mod, pessoal, eu acredito que a câmera não vai conseguir pegar, mas eu passei lube aqui, eu passei lube na parte de baixo, eu passei lube nos encaixes, e além disso, embaixo do switch eu coloquei uma tapezinha também, tá vendo? Então ele já não está mais em contato direto com a placa. Agora, ó, se a gente colocar essa placa aqui e der uma apertada nela, ó, vamos colocar no lugar certinho. Ó, ela encaixou, tá vendo? E qual que é a ideia, pessoal? Aqui, ó, como vocês podem ver, formou tipo um sanduíche, tá vendo? Ó? Então você tem, ó, a manta lá embaixo, que é esta aqui. Aqui no meio, entre esta manta e a PCB, você tem a fita crepe. Aí você tem a PCB. Aqui no meio, entre a PCB e a tampa de cima, você tem esta outra manta mais preta, ó. E aí você tem essa parte plástica aqui de cima.
Então vocês podem estar percebendo que formou um sanduíche, tá? Ó, ele tá todo fechadinho, tá vendo, ó? Ele formou um sanduíche aqui, ó. Tá? Essa é a ideia, preencher aquele grande espaço oco que tinha aqui no meio desse teclado. A sexta mod são os switches, tá? Esses aqui são switches medianos, são switches da Royal Clud. E ontem eu fiz a lubrificação deles, tá? Eles estão com um barulhinho bem legal, eles foram todos lubrificados, a gente tem 100 switches aqui. É um teclado de 98 teclas, tá? E eles já estão todos lubrificados por mim. Se você quiser saber como eu lubrifico o switch, basta olhar o vídeo do Royal Clud R87 e do Aigo A87, tá? Agora eu vou fazer a instalação desse switch, que é a sexta mod, e a última, que são as novas keycaps, também da Royal Clud PBT Double Shot. E aí a gente volta com o resultado final. Eu vou emparafusar tudo e finalizar esse teclado.